Olá, pessoal. O tema da aula de hoje é sobre a aplicação de filtros em conversores CACC, ou seja, nos retificadores. Então, para entender, a gente vai estudar as componentes da tensão retificada, que seriam essas componentes, a parte BC e a parte AC dessa tensão. Vamos aproveitar e ver também o dimensionamento dos diodos e, finalmente, nós vamos ver o filtro LC aplicado nesse retificador monofásico de onda completa. Então nós vamos ver as equações e o impacto desse filtro nos parâmetros de entrada do circuito, ou seja, o fator de potência, a distorção harmônica. E então a gente vai entender o que esse filtro ajuda na qualidade da energia do nosso circuito. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos ver a importância e a influência, né, de um filtro colocado no filtro indutivo, né, colocado aqui no barramento de tensão contínua, barramento CC, tá? Então, inicialmente, nós vamos ver a caracterização da forma de onda que existe após a retificação da nossa tensão da fonte, tá? E nós vamos ver também a influência que esse filtro provoca nos parâmetros da rede alternada aqui, ó. Ou seja, na distorção harmônica da corrente que é demandada, tá? Porque, como eu já disse, né, a forma de tensão disponível aqui, ó, ela vai ser basicamente uma senoide com poucos harmônicos. O que vai variar muito vai ser a presença de harmônicos na corrente, que elevam muito a circulação de harmônicos que não produzem trabalho, e isso aumenta demais a potência aparente. Então a gente vai ver uma forma de obter uma tensão melhor na saída e ainda melhorar a, o conteúdo harmônico da corrente aqui do lado alternado, na instalação elétrica. Ok? Então, vamos nessa. Bom, aqui nós vemos um circuito de um retificador de onda completa. E aqui nós temos a tensão VD, a tensão do barramento de corrente contínua, que é simplesmente a tensão que existe aqui, ó, do lado AC, a tensão retificada. Tá? A gente vai ter uma tensão retificada desse lado aqui. Tá? Como não existe nenhum capacitor, esse capacitor, a ausência dele, ó, faz com que a tensão flutue, tá? Ela não é constante, né? Mas a gente diz que ela é contínua, porque ela só tem uma polaridade, tá? E a gente vê aqui, ó, aproximando, né? A tensão da fonte, né? Que eu chamo de tensão VA aqui, a tensão retificada
que é a tensão VD. Lembrando que a fonte é uma fonte de 220 volts. Então, esse pico aqui vai ser 220 vezes raiz de 2, que dá 310 volts. Tá? E a tensão retificada. Nós vemos também, ó, a corrente no diodo. Tá? Isso vai ser interessante também na hora da gente dimensionar o diodo. Tá? Qual diodo que a gente tem que colocar nesse retificador? Tá? Então a gente vê que o diodo, né, um dos diodos, ele conduz somente durante um semiciclo. Tá? Lembrando que o semiciclo aqui, ó, é metade, né, de um período, então a gente tem um período inteiro aqui, tá? Que a gente chama esse período aqui de 360 graus. Tá? Então a gente tem aqui, ó, uma condução durante 180 graus. Se a gente for na escala do tempo, né, esse 360 graus aqui vai ser os nossos 16,67 milissegundos, tá? Bom, esse é o período da senoide alternada, da senoide, né? Essa forma de onda retificada, por sua vez, ó, ela vai ter um período aqui, ó, de 8,33, né, milissegundos, tá? E se a gente pensar agora só na forma de onda retificada, a gente observa que esse 8,33 milissegundos vai corresponder a 120 Hz. Tá? Então, mesmo essa forma de onda sendo contínua, como ela não é constante, a gente vai ver que ela tem uma componente oscilatória aqui, ó, alternada, tá? Sobreposta aqui. E aqui a gente observa melhor, ó, eu dei um zoom na forma de onda de corrente, e a gente observa aqui, ó, um pico de corrente. Se vocês simularem esse circuito, vão ver um pico de corrente aqui, ó, da ordem de 14,4 amperes. Tá? Bom, e a gente pode analisar, né, as componentes que existem nessas formas de onda aqui, ó. Então, ó, essa forma de onda pulsada aqui, ela tem, por sua vez, um valor eficaz. Vamos aproximar mais um pouquinho. Tem um valor eficaz, tá? E um valor contínuo também, tá? Por quê? A gente vai ver mais para frente que toda forma de onda que não é constante, vamos dizer, né, uma fonte contínua pura, ela pode ser considerada como uma soma de um valor DC, um valor médio, e um valor alternado. Tá? Então, essa forma de onda, ela tem essas duas componentes. E a gente pode calcular o valor eficaz dessa forma de onda como um todo. Tá? E aí esse valor eficaz vai ser uma soma, não uma soma direta, mas uma soma quadrática, desse valor contínuo com esse valor alternado. Por isso que a gente observa aqui, ó, uma diferença entre o valor contínuo, o valor médio, e o valor eficaz. Por quê? Né? Se a gente pensar num circuito e nessa forma de onda como sendo uma soma de um valor DC
com um valor AC aplicado em uma carga, tá? Eh, São 2 fontes de tensão aplicadas em uma carga, então a gente tem uma soma dessas 2 formas, dessas 2 fontes de tensão sendo aplicadas aqui. Então, qual que seria a ação combinada dessas 2 fontes? Aí a gente tem essa fórmula aqui, ó. O valor eficaz de toda essa forma de onda, que é a soma dessas duas, é, por sua vez, idêntico ao valor eficaz de uma forma de onda senoidal, tá? Uma forma de onda senoidal tem essa fórmula aqui, ó. Valor de pico sobre raiz de 2, tá? Por que que vai ter o mesmo valor, né? Pensem numa forma de onda senoidal pura, tá? Uma forma de onda senoidal pura sendo aplicada em uma resistência, tá? Então, ó, essa resistência aqui, ó, ela vai produzir calor durante o semiciclo positivo, tá? Então, vai produzir, transformar, né, energia elétrica em calor durante o semiciclo positivo com uma certa intensidade. E vai produzir calor também durante o semiciclo negativo com a mesma intensidade. Não faz diferença se a energia está fluindo nesse sentido ou se está fluindo no sentido negativo. O calor gerado, ó, vai ser o mesmo nos 2 semiciclos. E aqui a gente tem é, esse mesmo comportamento, né? Durante um semiciclo, a gente tem um calor gerado. Durante o outro semiciclo, a gente teria o mesmo calor gerado, tá? E é equivalente à tensão eficaz das 2 formas de onda, tá? Por causa disso, né? Uma carga resistiva não ia haver diferença, né, na potência se o semiciclo estiver negativo ou se estiver positivo. Então, o valor eficaz segue sendo o mesmo, tá? Bom, por sua vez, né, se a gente quiser saber, mas qual que é o valor médio ou o valor DC, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui é o valor médio, tá? Valor médio. A gente chama muito de DC, ou chama também de AVG. AVG de average, em inglês, tá? Então, valor contínuo ou valor médio. Para essa forma de onda aqui, ó, vai ter essa fórmula. Como é que a gente chega nesse valor? A gente soma as áreas todas e divide pelo período. Se a gente fizer essa soma usando as fórmulas, a gente chega numa outra fórmula aqui. Mas se a gente fizer essa soma dividindo essas senoides em... A gente pode dividir aqui nessa senoide, ó. A gente pode dividir em 1, 2, 3, 4 áreas. Ainda dividir essa primeira área aqui, ó, em 3 partes, tá? Calcular aqui a aproximação por triângulos, a gente também vai chegar num valor bem próximo aqui, ó, tá? Vai fazer a diferença só na terceira casa ou na quarta casa decimal, tá? Mas essa é a fórmula para uma senoide retificada. 2 sobre π vezes o valor de pico. No caso, né? Como eu já tinha falado, a tensão de pico da tensão alternada era de 311 volts. Esse aqui, ó, 311 volts. Tá? Então, 311 sobre raiz de 2, ou 0,707. Vezes 311 dá os 220 volts. Tá? O mesmo que a gente tinha na forma de onda alternada. Mas o valor médio
dessa forma de onda retificada vai ser menor do que o valor eficaz, né? Afinal, ó, esse valor DC aqui, ó, seria correspondente a apenas uma fonte. Tá? Ainda falta o valor alternado aqui dentro desse valor aqui. Mas vocês veem que o valor é próximo do valor eficaz. Tá? Não é tão próximo, mas é próximo. Tá? A gente vê uma relação aqui, ó, de 11% maior o valor eficaz do que o valor médio ou contínuo. Tá? Aqui embaixo, ó, a gente vê uma análise espectral dessa forma de onda, da tensão VD. Aqui, ó. Tá? Então, ó, deixa eu fazer aqui. Tensão VD. Aqui. Nós vemos que o valor obtido aqui, ó, foi o de 196 volts para o harmônico zero. O harmônico zero é um harmônico que não é o harmônico, né? É justamente o valor contínuo. Tá? Então, dos nossos estudos da decomposição de Fourier, se uma forma de onda, uma forma de onda alternada, ela não está simétrica em relação ao eixo horizontal aqui, é porque ela tem um deslocamento. A gente chama isso de valor médio ou offset. Tá? Então, se ela está deslocada, o centro dela aqui, ó, o centro geométrico dela, está deslocado 196 unidades para cima. Tá? Então, é o que a gente chama, né, do valor médio. Tá? É esse deslocamento para cima. Esse aqui, ó, depois da simulação, a gente observa o valor de 196, né, contra 198. Mas é porque a gente tem a queda de tensão nos diodos também. Tá? E aí, finalmente, a gente tem aqui, ó, a partir do segundo harmônico, né, são 120 Hz, a gente tem a presença de vários harmônicos aqui, ó, segundo, o quarto, o sexto, tá? Oitavo, a gente observa aqui, ó, segundo, quarto, sexto, oitavo. E aí vai quase ficando imperceptível aqui, né? Mas a gente vê que já tem um primeiro harmônico de 132 volts de pico, tá? Que magnitude, ó, é valor de pico, tá bom? Pegar esse 132 aqui, ó, dividir por raiz de 2, a gente obtém o valor alternado aqui do primeiro harmônico. Então vamos pegar aqui, ó, 70% disso aqui, ó, 70 mais 21, 91, 92 volts, tá? Aqui seria 92 volts RMS, tá? Então a gente vê aqui, ó, que o primeiro harmônico já tem um valor RMS elevado, tá? Então a gente junta esse valor contínuo com esse valor alternado de 92 para obter os 220. E juntar, gente, é juntar numa soma quadrática, tá? Não é uma soma direta, tá bom? Então por isso que esse 198 mais esse 92 aqui, ó, 92 RMS, vai dar os 220 RMS, por causa disso, porque a soma é quadrática, tá bom? Bom, e aí, para a corrente, né? A corrente que passa pelo diodo. Isso vai ser interessante, justamente para a gente conseguir dimensionar o diodo. Tá? Então, a gente vê que a forma de onda de corrente no diodo corresponde a um ciclo, um semiciclo, conduzindo, e um semiciclo sem conduzir. Tá? E aqui a gente observa uma
diferença entre o valor eficaz e o valor DC maior ainda, tá? Para essa forma de onda, nesse ciclo, né, que corresponde aqui ao ciclo de 60 Hz, então ou a gente pode colocar aqui, né, 360 graus aqui, tá? 0 graus, 360 graus. A gente vê que para cada, se a gente tiver só um semiciclo, a gente é o equivalente a dividir por raiz de 2 duas vezes o valor de pico. Aí, valor de pico sobre raiz de 2 sobre raiz de 2 de novo, aí a gente tem o valor de pico sobre 2, que é o valor RMS. Tá? O que seria esse valor RMS? Seria uma corrente constante equivalente a essa corrente pulsada aqui, que produziria o mesmo calor no diodo. Tá? Então a gente vê que para um valor de pico aqui, ó, de 14,4 amperes, a gente tem um valor eficaz de 7,2, porque durante o primeiro semiciclo, o diodo está conduzindo e está produzindo calor dentro dele. Tá? Um calor proporcional, ó, se a gente fixar a tensão do diodo em 1 volt, por exemplo, ó, o que é potência no diodo? Vai ser esse V vezes I. A tensão dele, né, VD, vezes a corrente está passando por ele. Tá? Se a gente considerar constante enquanto está conduzindo em torno de 1 volt a tensão dele, a gente tem aqui, ó, um pico de potência aqui, ó, de 1 volt vezes 14 amperes, dá 14 watts. Tá? E isso seria um calor bem considerável dentro de um componente conduzindo. E aí, o que a gente faz? Só que durante a outra parte do período aqui, ó, o diodo está esfriando, tá? Não está gerando nenhum calor. Então a gente vê que esse diodo, ele esquenta muito e depois resfria, esquenta muito e depois resfria. Então, ó, uma corrente constante que passasse por aqui de 7 amperes seria equivalente a essa corrente aqui, ó, em termos de potência gerada internamente. Então, ó, a gente chega à conclusão, preciso de um diodo para 7 amperes, não um diodo para 14 amperes. Tá? Isso muda bastante, né, o valor do custo, né, do diodo. Tá? E aqui a gente vê também, ó, que essa forma de onda, ela também tem, por sua vez, um valor médio ou contínuo. Tá? E aí a gente tem essa, em vez de a gente ter o valor aqui, ó, aqui, 2 sobre π, né, que era 2 semiciclos, a gente vai ter agora 1 sobre π, que é um semiciclo só. Tá? Que dá 4,58 amperes. E a gente vê essa relação aqui, ó, que o valor eficaz por valor contínuo é de 1,57. Aqui seria a análise, né, harmônica do conteúdo da corrente. Tá? Então a gente vê aqui, ó, valor obtido é 4,49, tá? Comparado com 4,58 por causa daquilo, né? A tensão real de pico foi um pouco menor, ela não é os 311, 310 volts, na verdade foi 305 volts, tá? E aí a gente já tem um primeiro harmônico aqui, ó, de 7,07 e vários outros harmônicos também, tá? Todos juntos vão dar, todos juntos é o valor DC mais o valor do primeiro harmônico, mais todos os outros harmônicos somados de forma quadrática, vão dar esse valor RMS aqui.
tá? Bom, então a gente vê que as nossas a gente faz uma primeira análise, né, dessa tensão aqui do barramento e da corrente. Aí a gente consegue identificar o que é valor contínuo, o que é valor eficaz, consegue até dimensionar o diodo aqui do retificador. Vamos seguindo aqui, ó. Só para coloquei aqui, ó, uma parte, né, do datasheet que mostra aqui, ó, para datasheet de um diodo de valor eficaz 25 amperes, tá? Então esse valor de 25 amperes é o valor equivalente, tá? E um semiciclo, outro semiciclo aqui, ó, durante o período aqui, tá? Esse vai ser o período aqui, ó. Então se a gente tem um valor de 25 amperes aqui, quer dizer que, voltando isso aqui, ó, o valor de pico vai ser 2 vezes o valor eficaz. Então a gente tem um valor de pico aqui, ó, 50 amperes, tá? Bom, com esse valor de pico de 50 amperes, a gente vê que 1 sobre π vezes 50, né, é 30% de 50, dá na ordem de 16 amperes. Aqui, ó. 30% de 50, né, gente, é 3 vezes 5, dá 15 amperes. Aí, ó, 32% de 50 amperes dá os 16 amperes. Então, sempre que vocês virem um diodo que tem esses dois parâmetros aqui, ó, valor de condução de corrente eficaz direta, o F, F de forward, tá? Corresponde a uma forma de onda senoidal retificada aplicada numa carga resistiva em um retificador sem capacitor, sem filtro capacitivo, tá? É uma forma de onda simples retificada, é um semiciclo e um semiciclo conduzindo, um semiciclo sem conduzir, mas um semiciclo conduzindo uma forma de onda senoidal, tá? Não tem nenhuma distorção aqui nesse semiciclo, tá? Uma senoide pura, tá? Então a gente vê aqui, ó, no nosso caso aqui, ó, esse diodo aqui, ó, tem um valor de 25 amperes de pico, 25 amperes RMS, tá? E 16 amperes valor contínuo. Mas o que a gente tem que olhar sempre é o valor RMS, tá, gente? Porque essa forma de onda senoidal pura aqui na corrente é uma forma bem particular, tá? No momento que a gente começa a colocar capacitor e indutor aqui, ó, essa forma de onda já vai ficar distorcida, vai conduzir menos e ter um pico maior, aí o valor eficaz muda todo, tá? Então a gente sempre tem que calcular o valor eficaz. Aliás, essa fórmula, né, ela é uma fórmula muito idealizada. O ideal vai ser a gente sempre ou simular ou obter o conteúdo harmônico e calcular o valor RMS, tá? Porque essa fórmula, infelizmente, só funciona para esse circuito, tá? Que é só um circuito para começar a aprender os circuitos retificadores, tá? E aqui a gente observa que esse diodo aqui, ele estaria superdimensionado, né? Olha aqui, um diodo, a gente precisa de um diodo de 7 amperes. E a gente está observando aqui um diodo de 25, tá? Então, a gente poderia passar para um outro. Bom, na próxima transparência aqui, ó, a gente observa, ó, uma comparação
com aquele circuito que eu passei na aula passada para vocês, ó, que era um circuito com um capacitor para armazenar energia, tá? Então, esse circuito funcionava de modo bem diferente, né? Durante um semiciclo, durante uma retificação, no momento que a tensão alternada fosse maior do que a tensão do barramento, aí a fonte alternada transferia energia aqui para o barramento, ou para o capacitor, né? Então, esse circuito funciona de forma bem particular aqui, ó. A tensão alternada, ela só é maior do que a tensão do barramento em pequenos intervalos de tempo. Nesses pequenos intervalos de tempo, a transferência de energia ela é direta da fonte para o capacitor, sem nenhuma impedância aqui no meio. E isso ocorre de forma semelhante a um curto. É como se a gente estivesse curto-circuitando aqui a fonte. E a gente observa um pico de corrente da fonte para o retificador, para o capacitor. E passado esse curto espaço de tempo, em que a tensão da fonte alternada decai, a tensão do barramento fica maior e a fonte não consegue mais transferir energia. E aí a fonte fica com corrente igual a zero. Tá? Obviamente no semiciclo negativo vai ter um pico de corrente também aqui, ó. Tá? Mas aqui, ó, essa forma de onda aqui, ó, é a forma de corrente do diodo, tá? Diodo 1, esse diodo 1 aqui, ó, tá? Porque a gente está falando sobre o dimensionamento de diodos, né? Vou mostrar esse circuito funcionando para vocês, mas observem aqui, ó, os valores que são encontrados aqui, ó. Esse é o valor da tensão VD e é um valor que agora está mais alto, né? Em vez de a gente ter 220 volts eficaz ou 198 de valor médio, agora a gente tem 305 RMS de valor RMS na tensão VD. Por quê? Agora o capacitor virou um armazenador de energia, né? Então ele armazena energia com tensão de 300 volts. Então esse circuito o funcionamento dele já é bem diferente. Corrente de saída vai ser esses 300 volts sobre essa resistência. Então, a corrente de saída vai ser maior. Tá? Anteriormente, a gente observou, né, 220 RMS sobre 21. O circuito anterior ele tinha uma corrente de 10 amperes aqui. Tá? Esse aqui tem uma corrente maior. Tá? Então, esse circuito é uma vantagem. Né? Ele tem mais tensão e mais corrente. Então, ele consegue produzir mais potência. Tá? Mas aí a gente observa aqui, ó, no diodo, se a gente preocupar agora só com o diodo, ó, o valor médio de corrente no diodo é esse valor aqui, ó, 6,7 amperes aqui. Porém, olha o valor RMS dessa forma de onda, 41 amperes. Tá? Então, aquela relação que a gente tinha anteriormente, que o valor RMS no diodo e o valor DC era um fator de 1,5, né? Aqui, ó, 1,57, agora a gente tem um valor RMS no diodo 6 vezes maior do que o valor DC. Por quê? Né? Se vocês pensarem bem, a potência que está sendo produzida nesse diodo durante esse curto período de tempo aqui, ó, se a gente pegar a tensão contínua, né, é da ordem de 400 watts. Tá? Se a gente considerar também a parcela resistiva, né, na condução, a gente observa que potência em qualquer
parte resistiva que o diodo tiver é Ri ao quadrado. Então a gente vai ter um 400 ao quadrado aqui, tá? Então, assim, a potência vai crescer muito, tá? E uma potência muito grande, obviamente, durante todo o restante do tempo, esse diodo não vai conduzir, mas ele já esquentou muito. Então, o demanda, né, vai ser um diodo de 41 amperes para um circuito de corrente de saída parecida, né? E a gente está aumentando aqui a corrente em 40%, né? Então, aquele nosso diodo que do circuito anterior de 7 amperes passa a precisar de um diodo de 41 amperes. Então, aquele diodo que eu tinha mostrado para vocês, ó, diodo de 25 amperes, já não vai ser insuficiente, tá? Isso sim, só porque a gente adicionou um capacitor no meio do caminho. Então, se a gente usar esse diodo no circuito sem capacitor, ele vai ficar superdimensionado, vai ficar sobrando capacidade. Se a gente pegar esse mesmo diodo e colocar nesse circuito agora, vai faltar. Provavelmente o diodo vai queimar, porque ele não vai aguentar essa corrente, tá? Então, a gente vê que esse circuito aqui, ele, a gente já viu, né? Ele tem muitos harmônicos circulando, ele não converte toda a energia que entra em potência. Isso significa que ele está com um fator de potência muito baixo, esse circuito aqui, tá? E aí, isso impacta diretamente no dimensionamento dos componentes aqui, ó, e na instalação elétrica, tá? Aí a gente vai precisar de um condutor para 40 amperes, em comparação com o circuito anterior, que tudo estava abaixo de 10 amperes, tá? Então cresce muito a demanda. Bom, aqui foi o valor, né, completo aqui do retificador sem fio. Eu vou mostrar para vocês, ó, agora eu quero mostrar para vocês como é que é feito a conta, tá? Para a gente achar os valores eficazes e o valor alternado. Então, vamos lá. Aqui nós vemos o espectro de frequências da tensão VD, né? Lembrem que a tensão VD é aquela tensão pulsada. E aqui a gente vê o espectro da frequência da corrente ID, né? Que é um pulso só durante o período de 60 Hz. Tá? Então, como a gente já viu, essa componente da forma de onda tem essa componente fundamental aqui, ó, essa componente média, né, DC de VD, DC de 196 volts, tá? E a gente já observa aqui, ó, uma primeira coisa, essa frequência, né, de 120 Hz e um valor de 131 volts de pico para um harmônico de 120 Hz, tá? Então, qual é o valor eficaz dos componentes dos harmônicos aqui dessa forma de onda? Então aqui a gente tem a fórmula que eu já passei para vocês, mostrando que o valor eficaz total é a soma quadrática de todas as componentes, componente DC, ou média, e das componentes RMS alternadas. Então a gente vê aqui, ó, essa magnitude aqui, ó, lembrem que isso daqui é o valor de pico, tá? Se a gente pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2, a gente obtém
o valor eficaz. O valor eficaz desse aqui, ó, 131 volts. Igual a 132 volts sobre raiz de 2 igual a 93,3 volts. 93,3 volts. Então a gente vai entrar com esse 93 aqui, ó. Tá? Aqui, ó. A gente entraria com esse 93 aqui, ó. 93,3 volts, tá? Opa. Aqui seria do segundo harmônico, né? A gente entraria com esse valor aqui. Tá? Aqui. Esse primeiro aqui é igual a... A gente observa aqui, ó. É igual a zero. Tá bom? Bom, assim, também tem outra forma de ver isso aqui, ó. Considerar que não existe, né, essa frequência de 60 Hz para essa forma de onda, né? Afinal, é uma onda que pulsa a 120 Hz, tá? Então não faz sentido. Isso daqui surgiu esses 60 Hz porque a análise foi feita considerando a frequência da fonte de 60 Hz, tá? Mas aqui a gente não vai ter é, frequências 60 Hz. Então esse aqui seria o primeiro harmônico, esse aqui seria o segundo. Tá? Então a gente observa o primeiro, segundo, terceiro, tá? Porque é fundamental, esse aqui, ó. Esse aqui que é fundamental. Aqui seria o valor DC. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então essa forma de onda, ela tem todos os harmônicos, tá? Os harmônicos são múltiplos inteiros da fundamental. E então aqui estava certo, né? O primeiro harmônico dessa forma de onda de 93 volts RMS. Bom, aqui a gente pode fazer a separação no valor médio e no valor alternado, né? Porque afinal a gente quer separar aqui, ó, valor médio ou DC do valor alternado presente aqui, ó. Então, ó, se a gente pegar essa parte da equação e chamar isso aqui de VD alternado, aí o valor RMS eficaz ao quadrado vai ser isso aqui, a soma de todos os harmônicos. Tá? Então, separei aqui, ó, VDAC RMS ao quadrado é igual à soma de todos os harmônicos. Então, a gente acha a componente eficaz dos harmônicos, que é razoavelmente grande, 95,7 volts. Vejam que é uma soma quadrática, né? Então, aqui a gente vai ter 93,3 ao quadrado. E aqui a gente vai ter o segundo harmônico, 26,4, né? Dividido por raiz de 2. Então, quanto é? 26,4, 6,4 sobre raiz de 2. 18,7. 18,7 ao quadrado. Repare como esse valor predomina, porque a gente está falando de somas quadráticas, né? 100 ao quadrado vai ser muito maior do que 20 ao quadrado. Então o valor vai ficar próximo disso aqui, tá? Bom, e pegando esse valor todo, 95,7, jogando aqui, ó, ao quadrado, mais 198 ao quadrado, a gente tem os 220, que é o valor eficaz que a gente já viu, né? O valor eficaz aqui da nossa forma de onda aqui, ó. É o VD RMS, tá? E aqui os valores da simulação. Valor RMS para VD, 218 volts. Valor médio contínuo, 196 volts. O valor de saída, de corrente de saída, RMS, simplesmente esse valor dessa tensão sobre a resistência, tá? E esse valor aqui, ó, DC, a gente também vai refletir aqui, ó. Vai ter uma corrente DC circulando aqui, pulsada.
tá bom? Lembra que aqui a gente está falando de corrente do diodo. A corrente aqui na resistência, ela também vai ser pulsada, né? A corrente IR aqui, ó, tá? Ela vai refletir a tensão PD aqui, ó, que é pulsada. Opa, aqui. Bom, e aí a gente tem o valor do corrente do diodo, 7,06 amperes aqui, ó, na simulação. Se a gente fizer a soma de todos os harmônicos mais a componente DC, a gente vai achar esse valor, próximo desse valor, né? 7,06 amperes. Tá? Então a gente precisaria de um diodo de 7,06 amperes. Então vamos ver a simulação do programa agora, do nosso circuito. Então, aqui nós temos o nosso circuito e essa simulação interativa. Tá? Então, colocando para funcionar aqui, a gente observa as correntes que estão sendo calculadas aqui. Ó. Primeira coisa que a gente tem é o valor RMS no diodo, 7,06 amperes para uma frequência de 60 Hz. Então ele está calculando certinho um pulso de corrente e um tempo sem conduzir e está calculando o valor de 7 amperes RMS. Aqui a gente tem esse diodo conduzindo num semiciclo e esse diodo D2 conduzindo no outro semiciclo. Então, ó, esse diodo D1 conduz no primeiro semiciclo e esse diodo D2 conduz no segundo semiciclo da fonte. Os dois, a corrente dos dois diodos se sobrepõe aqui e a gente tem uma corrente pulsada aqui, ó, tá? Da mesma forma que a tensão, tá? Por quê? Quem está demandando essa corrente aqui, ó? É a tensão sobre a resistência. Se a tensão é pulsada e a resistência aqui, a gente vai ter, pela lei de Ohm, uma corrente pulsada. E a gente observa, né, que o valor eficaz aqui, ó, é correspondente, esse 9,99 aqui, né, é correspondente a 2 picos, tá? E então a gente pode pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2. Aqui a gente pega o valor de pico e divide por 2. A gente vai ver que o valor de pico de corrente aqui, ó, 14,1 amperes, tá? Dividido por 2 dá isso aqui, ó. E o valor de pico. Aqui está pico a pico, né? Mas é um pico de 14,1 e 0 amperes, tá? E aqui, ó, já a frequência, ó, 120 Hz, porque são 2 pulsos num ciclo de 60 Hz. Aqui também, 120 Hz. E aqui a gente tem as mesmas grandezas, né? Mas aqui a gente consegue observar, né, na tensão, que eu volto a falar, o valor eficaz de 220 volts, 218 aqui, e o valor contínuo de 196 volts. O valor de pico a pico, ó, 309 volts. Vai de 0 até 309 volts. Não é 311, né? Porque a gente tem as quedas de 2 diodos no caminho, né? 311 seria se os diodos fossem ideais. Então a gente tem menos 1 volt aqui e menos 1 volt aqui, ó, tá? Bom, então esse é o circuito sem filtro. E se a gente plotar aqui, ó, no modo tipo de simulação, né? Modo transiente, a gente enxerga aqui, ó. Vamos dar um zoom, né?
Ah lá, são as formas de onda, né? Vamos pegar só a forma de onda da... Opa, aqui. Tensão não. Deixa eu ver, tensão VD. Essa tensão aqui. Vou tirar a tensão aqui, ó. Então nós temos a tensão pulsada, retificada, e a tensão do diodo, tá? Então a gente observa aqui, ó, cada diodo, né, vai ter uma tensão pulsada e um zero, tá? No formato senoidal aqui, ó. Tá? Os dois, o par de cima, né, junto, vão fazer, vão formar uma corrente também retificada, né, com esse semiciclo aqui no formato senoidal, tá? Bom, então esse é o diodo, esse é o retificador com sem filtro, né? Agora, aqui só relembrando, gente, aquele retificador com filtro, né? Quando a gente coloca o filtro, só o filtro capacitivo, o que acontece? A gente obtém aqueles valores de corrente muito elevados aqui, ó. Então vamos deixar simular aqui. Aqui, vamos dar um zoom aqui para caso de aqui. Olha os valores de pico que a gente obtém aqui. Lá da ordem de simulação, né, gente? Da ordem de 400 amperes, tá? A gente tem um pico aqui de corrente de 400 amperes. Então, a gente vê a tensão aqui, ó. Tensão da nossa senoide, né? Quando a tensão da fonte está maior do que a tensão do capacitor, a gente observa aqui, ó, esse pequeno trechinho aqui, ó. A gente observa essa corrente muito elevada, ó. E a gente vê que a tensão da fonte aqui em rosa, vou até aproximar nesse sentido também. Olha lá. A tensão da fonte, ela é maior do que a tensão do capacitor, só em determinados períodos de tempo muito curtos, tá? Por isso que a gente tem aqui, ó, uma circulação muito grande de corrente, tá? Que é essa onda azul aqui, ó, que vai lá para os 400 amperes, tá? E aí é só esse tempo aqui, ó. Quando a senoide da fonte, né, tensão da fonte, começa a decair e fica abaixo da tensão do capacitor, agora seria o capacitor que devolveria corrente para a fonte. Porém, aqueles diodos não deixam a corrente voltar. Então o capacitor armazenou toda essa energia aqui. E agora o capacitor só consegue ceder essa energia para o resistor. E a gente observa, né, um decaimento dessa tensão do capacitor à medida que o resistor vai permitindo a circulação de energia do capacitor por ele. Tá? Então, essa resistor serve com... A gente vai vendo uma descarga de um capacitor nesse gráfico aqui. Tá? Então, vocês veem que o valor eficaz dessa forma de onda, que tem esse pico aqui de 400 amperes, né? Parece um impulso, né? Que a gente chama. Ele é muito elevado. A gente observa que a gente tem um diodo lá, né? Aqui, ó. Essa corrente, gente, é a corrente do capacitor, né? Mas vamos pegar a corrente do diodo, que é a mesma, né? Aqui, ó. É a mesma. Vamos pegar aqui, ó, diodo 5. Aí, ó, coincidindo certinho, né? Então a gente vê que se a gente calcular o valor eficaz disso aqui, ó, vai dar um valor muito elevado, tá? Apesar de que a gente está com os níveis de energia semelhantes, né?
Mas, se a gente colocar esse circuito para rodar no formato aqui, ó, interativo, pronto. A gente observa aqui, ó, para uma tensão do barramento. Vou esperar estabilizar aqui primeiro. Aqui demora mais para estabilizar, tá? Aqui, ó, tá rodando aqui. Até estabilizar, tem que estabilizar aqui na casa dos 305 volts, tá? Então a gente vê que é 305 volts com uma flutuação aqui, ó, de 8 volts, tá? E 120 Hz, né? Porque é a descarga do capacitor, carga e descarga do capacitor. Aí a gente vê aqui, ó, que a gente tem 300 volts aqui, tá? Os valores RMS e contínuo, DC, são parecidos dessa vez, tá? Porque não tem muito valor alternado nessa forma de onda aqui, ó. Então são praticamente iguais. A gente iria observar alguma coisa se procurasse na quarta, quinta casa decimal, tá? Então, é uma tensão praticamente contínua, tá? É constante, quer dizer, e 300 volts sobre 21 ohms, 300 sobre 20, né, daria 15 amperes. Então tá aqui, ó. A gente passou daqueles 10 amperes para 14, tá? A corrente não aumentou muito, tá? Mas observem aqui agora, ó, o valor RMS do diodo, 40 amperes, tá? Então, o que isso significa? Significa que aquele pico de corrente gera um calor muito grande, tá? Que a corrente equivalente no ciclo seria uma corrente de 40 amperes. E aí a gente entende, né? Por que a gente tem que diminuir a distorção harmônica, tá? Justamente por causa disso. Se a gente consegue diminuir a distorção harmônica, o valor de corrente que circula pelos componentes vai ser proporcional ao valor que está sendo utilizado aqui, ó, na carga, tá? E isso melhora então o dimensionamento do nosso circuito, tá? A gente passou de um diodo de 7 amperes para um diodo de 41 amperes, tá? Para um circuito de potência mais ou menos parecido, tá? Então, esse tipo de circuito, que não tem nenhum filtro aqui, ó, ele exige muito aqui da ponte retificadora, tá? E a gente então vai partir agora para a instalação de um filtro indutivo aqui, que vai fazer par com o capacitor. Aí a gente vai ter um filtro LC. E isso vai reduzir demais essa circulação de harmônicos e vai também deixar a tensão na saída mais contínua ainda, tá? Ela vai ser mais constante do que essa tensão aqui que a gente está obtendo aqui agora. Então vamos voltar lá para as nossas anotações. Aqui, voltando então, vamos ver a parte alternada e a parte contínua aqui, ó. Vou fazer uma análise aqui dessas duas partes que a gente acabou de calcular e ver lá nos circuitos. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem a nossa forma de onda retificada, tá? Onda completa. É uma tensão de 220 volts RMS, tá? Com 311 volts de pico, 120 Hz aqui. Então a gente já calculou, já viu que a componente contínua ela corresponde a uma tensão de 198 volts. E a componente alternada é simplesmente essa
forma de onda menos a componente contínua, tá? Lembrando, né, que isso daqui, ó, poderia ser essa forma de onda, então, ó, ela pode ser pensada como sendo uma forma de onda contínua ou constante, né? Contínua e constante, mais uma forma de onda, ó, essa forma de onda alternada aqui, ó, tá? Abaixo aqui do zero, tá? Que dá essa forma de onda aqui. Então, essas duas formas de onda aplicadas em uma carga, elas podem ser analisadas até de forma separada, né? Pelo princípio da superposição. Então, essa componente alternada aqui, ó, a gente já calculou, né? Ela tem 95,7 volts, valor eficaz. E como é que se a gente quiser desenhar ela, né? É só pegar esses pontos aqui, ó, da forma de onda total e subtrair o valor médio, ou contínuo. Então a gente vai ter aqui, ó, 311 menos 198, 113. 0 menos 198, menos 198. Que a gente observa, ó, que matematicamente a gente tem essa área acima do eixo horizontal igual a essa área aqui, ó, tá? Então a gente vê que essa forma de onda tem valor médio igual a zero, tá? Obviamente, né? A gente tirou todo o valor médio. E essa forma de onda, por sua vez, ela vai ter um primeiro harmônico dela de 120 Hz, tá? Aí a gente observa aqui, ó, o pico do harmônico, né? E lembrando, o harmônico é uma senoide, tá? O pico do harmônico coincidindo aqui e outro pico do harmônico coincidindo aqui, ó, tá? Aí a gente tem que analisar todos os outros harmônicos, né? Para a gente somar, para a gente obter essa forma de onda aqui, tá? Mas aqui para o nosso filtro, a gente só precisa saber da componente média e da componente alternada, tá? Então o que acontece quando a gente passa essas três formas de onda aqui num filtro, e esse filtro vai ser um filtro passa baixa, com a frequência de corte de 12 Hz. Então deixa eu aproximar aqui, ó. A gente representa o comportamento do filtro em um gráfico, né, de frequência aqui em Hertz, tá? Então a gente tem frequência aqui em Hertz, e aqui a gente tem a atenuação, vai ser o Vout sobre o Vin, tá? O que é Vin? Vin é isso aqui, e aqui desse lado, né, obviamente a gente vai ter o Vout, tá? Então, ó, se a gente tiver uma forma de onda contínua aplicada nesse filtro, aqui a gente tem 0 Hz. Zero de frequência vai ter zero de atenuação. Então, o sinal contínuo passa direto por esse filtro, né? É o comportamento de um indutor. O indutor deixa passar qualquer sinal contínuo, tá? Não é que o indutor deixa... Que sinal é esse, né? É a corrente, né? Por quê? Vai ter uma corrente, vai ter um resistor conectado aqui, e essa tensão vai provocar o surgimento de uma corrente contínua passa sem nenhuma reação do indutor. Então, a tensão aparece toda na carga. Agora, se a gente colocar um valor alternado, esse valor alternado que teria lá um primeiro harmônico de 120 Hz. Para uma frequência de 120 Hz, aqui, ó, 120 Hz aqui, a gente tem atenuação de 100 vezes. Então, essa relação
tensão de saída sobre tensão de entrada, fica 0,01. Então, se a gente tem 132 volts aqui, ó, dividido por 100, a gente vai ter 1,3 volts aparecendo aqui, ó. Aqui eu nem coloquei, tá? Mas a gente teria aqui, ó, uma tensão aqui, ó, mais ou menos, né? 1,32 volts. E nessa parte aqui, ó, aparecendo menos 1,98 volts. Tá? Então a gente ainda vai ter uma oscilação aqui, ó, pequena, tá? Mas nada se compara a esse valor aqui, ó, de 113 e 198, né? Então, ó, o valor, a forma de onda, né, que a gente tinha retificada, que é composta de uma componente contínua e uma componente alternada, vai aparecer na saída aqui, ó, como somente a componente contínua dela, tá? Então a tensão VD, aqui vai ser Vout, né? Aqui já é a tensão de saída, né? O VO. Então, a tensão VO aqui vai ser igual a esse valor contínuo, mas um, um negocinho de nada aqui da tensão alternada, atenuado já, tá? Então a gente tem aqui, ó, é o VO aqui também, né? VO e VO. Então, quando fala aquele valor contínuo na saída e valor alternado, né? Quando a gente fala, vê lá na simulação, né? Valor DC e valor RMS muito parecidos, é porque se eu somar isso aqui, ó, 198 ao quadrado, mais isso daqui, valor eficaz disso aqui ao quadrado, a gente obtém os mesmos 198. Bom, e aqui, ó, vamos ver um detalhamento do filtro LC, tá? Aqui a gente tem as equações do filtro LC. Vamos aproximar. Num circuito do tipo LC, a gente tem a equação da frequência de corte, tá? A gente vai entrar com os nossos 12 Hz, é aqui, ó, tá? E por que 12 Hz, né? Porque o nosso primeiro harmônico aqui, ó, ele tem uma frequência de 120 Hz. E toda vez que a gente projeta um filtro, a gente identifica qual é a frequência do primeiro harmônico, ou frequência que a gente quer tirar, né? Obviamente eu quero tirar o primeiro, o segundo, o terceiro, eu quero tirar todos os harmônicos, tá? Se o primeiro harmônico tem 120 Hz, os outros vão ter 240, vão ser mais atenuados ainda, tá? Então a gente vai observar que a gente só precisa projetar para o primeiro harmônico. Todos os outros harmônicos já vão ser muito mais atenuados que o primeiro harmônico. Então, se esse harmônico tem 120 Hz, a gente sempre projeta para uma frequência 10 vezes menor, tá? É claro que a gente pode projetar para outras frequências, mas a regra geral é um fator de 10 entre a primeira frequência que você quer atenuar, tá? Então, a gente vai entrar com os 12 Hz aqui, tá? E aí a gente obtém uma relação entre capacitância e indutância, tá? A partir dessa equação aqui, ó. Essa equação, ela é obtida aqui, ó. É a equação para obter, né, a frequência de ressonância desse par aqui, ó, capacitor e indutor. E aí a gente tem também uma equação para determinar o
coeficiente de amortecimento, tá? Esse símbolo aqui, ó, a gente chama de QC, tá? O que vai ser esse coeficiente de amortecimento? Eu falei para vocês anteriormente que uma forma de onda, uma, uma representação do filtro ideal era um, uma, um gráfico, né? Tem aqui, ó, tinha aqui, ó, eh, o valor da frequência, né? E o valor da atenuação. Então é esse gráfico aqui, ó. Aqui a gente tem o valor da frequência e aqui a gente tem o valor da atenuação. Então essa magnitude aqui, ó, no Multisim, gente, a gente pode simular um circuitinho colocando aqui, ó, uma tensão de 1 volt de pico, tá? Então a gente tem a forma de onda aqui, ó, alternada aqui, ó, com 1 volt de pico. Aí tem uma simulação no Multisim, vou mostrar para vocês, que varia a frequência dessa fonte alternada de 1 volt e a gente pede para plotar o valor da tensão de saída. Então aqui, ó, porque o Multisim não faz direto para a gente, né? A tensão de saída, né? Vout, aqui é Vout, né? Mas como é 1 volt, né? Vout sobre Vin aqui, ó. Poderia ser esse mesmo gráfico aqui, ó, tá? Porque a gente tem a tensão de 1 volt aqui, ó. Então observe aqui, ó, quando a gente tem 1 volt de pico na frequência, na faixa de 1 até aqui, ó, 3 Hz, não tem nenhuma atenuação. A tensão de saída continua sendo a tensão de 1 volt lá na saída, tá? Quando a gente tem uma frequência próxima aqui na faixa aqui de 12 Hz, né, aqui, ó, 12 Hz, o que acontece? Esse circuito, ao invés de atenuar, aqui, ó, ao invés de seguir reto aqui, ó, como a gente gostaria, aqui, ó, que seria o ideal. Ele entra em ressonância e amplifica até o valor da tensão de entrada, tá? Mas isso é para uma frequência de 12 Hz. Esse coeficiente de amortecimento, ele, vou até colocar de outra cor aqui. Esse coeficiente de amortecimento, ele entra aqui, ó. Então a gente tem um QC aqui, ó. Se a gente aumentar o amortecimento, a gente tem um comportamento mais próximo do ideal aqui na frequência de corte. Mas a gente não precisa aumentar demais esse QC se a gente tiver certeza que não vai aparecer nenhuma frequência perto de 12 Hz no circuito. E realmente não aparece. A menor frequência que aparece no circuito é a frequência num retificador, é a frequência de 60 Hz. Tá? E no nosso filtro da tensão retificada, a primeira frequência que aparece é de 120 Hz. Então, a gente já está trabalhando aqui nessa faixa aqui, ó. Tá? Então, nessa faixa aqui, ó, só para lembrar aqui, ó, o ideal, aí seria um XI igual a 0,7, tá? Que na verdade é raiz de 2 sobre 2, tá? Esse seria o ideal. Só que a gente não precisa trabalhar com isso aqui, porque se trabalhar com esse valor aqui, a gente vai ter valores de indutância muito grandes, tá? Então a gente, se tiver certeza que não vai ter nenhuma frequência nessa faixa, a gente pode ir reduzindo o nosso QC para valores aceitáveis de indutância. Bom, mas a partir dessa fórmula aqui para o coeficiente de amortecimento, a gente, a gente substitui esses valores aqui dentro,
Tá? A gente vai desenvolvendo, aí isola ou indutância ou capacitância. Aí no caso, se eu isolar a indutância aqui, aí eu substituo o valor de capacitância aqui nessa parte da equação, e aí isolo a minha indutância, em função do Qc e da frequência de corte. Tá? Então, eu tenho uma fórmula para a indutância e para a capacitância, em função desse coeficiente de amortecimento e da frequência de corte. A frequência de corte vai ser 2π vezes 12. Tá? A resistência é a nossa resistência da nossa carga, e o Qc é o Qc que a gente escolher. Tá? Então a gente obtém uma indutância e uma capacitância para esse circuito. Tá? No caso aqui, ó, como exemplo, uma frequência de corte e um Qc de 0,08, tá vendo? Bem abaixo do ideal. Para aquele valor da carga, a gente tem uma indutância e uma capacitância nessa faixa aqui, tá? 46 mH e 3 milifarads aqui, com esse comportamento aqui. Bom, então vamos ver o que acontece quando a gente põe aquele filtro que a gente acabou de calcular aqui no nosso retificador. A gente observa que a tensão de saída agora, ó, então temos dois gráficos aqui, ó. Vamos aproximar aqui. Aqui. Temos agora dois gráficos. Um gráfico do lado AC. Então aqui é o lado AC, tá? Que é a tensão de entrada e a corrente de entrada. E temos um gráfico para o lado DC. Então a gente tem a tensão retificada e temos a tensão do diodo 1. Temos a corrente, né, do diodo 1. Então vamos colocar aqui, ó. E vamos observar primeiro aqui, ó. O que aconteceu na tensão? Filtrou direitinho, né? Então vamos ver aqui, ó. Temos aqui, ó, a corrente I D1. Temos a tensão. Vou colocar aqui, essa tensão aqui, ó, tensão Vout. Tá? Então, reparem que ela ficou bem constante. Temos a tensão, aqui, ó, a tensão VD, tá? Que é a tensão pulsada. E temos aqui, ó, essa forma de onda aqui, ó, que é a tensão do indutor, VL. Agora vejam só, nossa forma de onda VD, ela tinha aquela componente contínua e passou direto pelo filtro. E o nosso filtro reteve toda a componente alternada. Aonde? No indutor. Essa tensão aqui, ó, a tensão VL, é o indutor que reagiu a essa variação da tensão VD. Então, ó, quem que segurou toda a tensão? Foi esse indutor aqui, ó. Se eu pegar essa tensão aqui, ó, VL, né? Tensão VL aqui, ó, mais e menos. Essa tensão VL é uma tensão. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, aqui. É justamente essa tensão aqui, ó. Tá? Menos 198 aqui, que a gente já tinha visto. E 113 aqui, ó. Tá? Ficou aqui, ó, 113.
tá? Ou seja, aquela tensão VD estava desse lado aqui, ó. Tinha 311 de pico. Ela tenta criar uma corrente do mesmo jeito aqui nessa carga. Só que essa corrente, né, por sua vez, vai ter a componente contínua e a componente alternada. A componente contínua de corrente vai circular aqui tranquilamente, tá? E a componente alternada ia tentar induzir uma corrente alternada, o indutor reage e cria essa tensão alternada aqui, ó, de reação, que bloqueia essa tensão alternada presente nessa tensão VD, aqui, retificada. Então a gente enxerga, ou desse lado, somente um valor, então tem valor aqui, a gente enxerga somente o valor contínuo aqui, ó, de 198 volts, tá? Bom, então, e aí a gente observa, né, que a corrente do diodo agora, ela já não é mais, vamos pegar a corrente do diodo, corrente do diodo, corrente do diodo, vocês vão ver que ela vai ter uma forma desse tipo aqui, ó. Ela conduz durante metade do ciclo, os 180 graus, tá? Aqui, ó, vamos ver o lado AC agora. Opa, não, minto. Vamos ver o corrente do diodo, né? Olha aqui, corrente do diodo. A gente chega num estado de condução agora, ó, que o diodo conduz durante todo o semiciclo, aqui, ó. Aqui, ó, durante 180 graus. Então, a gente vai diminuir o conteúdo harmônico agora, né? Em relação àquela forma de onda que a gente tinha somente o filtro capacitivo. Aqui a gente observa do lado alternado a corrente da fonte, é a corrente aqui, ó, a corrente IA e a tensão VA, tensão da fonte, tá? Então, a gente não tem uma senoide, uma senoide na corrente, tá? Uma senoide pura, mas a gente também não tem aquela forma de onda que era zero durante alguns períodos e um pico de corrente, depois zero de novo, tá? Já melhora nesse sentido. E a gente tem uma tensão bem constante na saída, tá? Então, se a gente agora fizer todos os cálculos de distorção harmônica e fator de potência aqui na entrada, a gente vai ver que melhora, tá? Em relação àquele, somente o filtro capacitivo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Agora vamos ver a simulação, né? Mas antes disso eu só queria mostrar para vocês aqui, ó, o que a gente vai ver na simulação. Aqui a gente tem as componentes harmônicos, né? O espectro de frequência da tensão VA e da corrente. E a gente vê que a tensão VA, ela, como sempre, né? Só tem o primeiro harmônico aqui, ó. Primeiro harmônico, 60 Hz, 311 volts, tá? Todos os outros harmônicos aqui, ó, tudo na faixa de 10 elevado a menos 6, menos 7. E a corrente da fonte aqui, ó, ela tem um primeiro harmônico, vai ter um terceiro harmônico
Mas quando a gente calcular aqui, ó, a distorção harmônica e o fator de potência, vocês vão ver que são valores bem melhores do que os valores daquele circuito que só tinha um capacitor, tá? Então, ó, o lado alternado, ele continua com os 220 volts e a corrente que a gente tem circulando aqui, ó, da fonte, é da ordem de 9,6, 10 amperes, tá? A gente tem aqueles 10 amperes circulando aqui, ó, RMS. E o lado alternado aqui, ó, se a gente medir a tensão VD, tensão VD, né? Não ficou muito bom. A gente medir a tensão VD, que é essa tensão antes do filtro. Continua 218 volts eficaz e 196 médio. Aí, o valor eficaz no indutor é 96,7. A gente tinha calculado, se não me engano, 98, né, de valor eficaz da componente alternada. Então, ó, o indutor ele está reagindo com uma tensão igual e contrária tem na tensão VD, valor alternado. E valor de componente contínuo no indutor igual a zero. E a saída, ó, a saída ficou só o valor contínuo, os 196 volts, é o VO aqui, ó. Corrente saída eficaz DC ficaram iguais, né? Porque as tensões são iguais, que aparecem aqui. E o diodo? O diodo, ó, ele está com 7 amperes, 6,65 amperes RMS, tá? Um valor RMS, um valor DC, ó, próximo daquela relação de uma senoide, tá? A gente observa aqui que a gente tem um valor próximo da senoide, uma forma de onda senoidal, né? Do primeiro retificador que eu mostrei para vocês, né? Que era 1,57, tá? Então, ó, eu vou pedir para vocês depois calcularem a distorção harmônica dessa forma de onda aqui, ó, THD, corrente IA, medir a quantidade de harmônicos aqui e pegar o primeiro harmônico aqui de corrente e de tensão e calcular a potência circulando por aqui e calcular também a potência aparente. A gente vai ver que o fator de potência aqui nesse circuito melhora bastante, tá? Deixa eu só mostrar a simulação para vocês desse circuito aqui, ó. Bom, então esse aqui é o nosso circuito. Vou colocar aqui para simular. A gente vê o filtro aqui, ó. O filtro, ó, o indutor e o capacitor aqui, ó, é a mesma carga, tá? Então, vamos para o lado DC. Aqui a gente observa a tensão tensão retificada, né? Aqueles 220 volts RMS e o valor médio 196 volts, tá? E aqui, ó, essa tensão VL é a tensão dessa ponta em relação a essa ponta aqui, ó. A gente observa aqui, ó, o valor RMS, ó, 96,7 volts, tá? E nada de valor contínuo. Então, esse valor contínuo 196, ó, passa direto aqui e aparece aqui na saída, ó, Vout, 196 volts, valor DC. Como não tem nenhuma pulsação,
não tem nenhum valor alternado para somar aqui e compor o valor DC com o valor alternado para compor o valor eficaz. Então, o valor eficaz e o contínuo são bem parecidos. Tá? E a corrente saída, né? Justamente esse 196 sobre esses 20 ohms aqui, ó. Dá uma corrente de 9 amperes. Tá? E o nosso diodo, né? Nosso diodo aqui, ó, tá com um valor RMS, aproximadamente 6,6 amperes, tá? Bem mais viável que aquele diodo lá de 40 amperes para corrente saída de 15, né? Então era uma distorção muito grande, né? Bom, e aqui a gente vê também a corrente, né? A corrente da fonte, aqui ó, está sendo medida aqui, ó, justamente para o multisim conseguir obter o valor correto, né? É 9,37 amperes. Então, ó, 9,37 amperes está circulando pelo circuito, tá? E a gente observa, né, essa corrente aparecendo aqui. Só que é uma corrente maior, né, do que a corrente que vai circular pela carga, né? E a gente tinha 9,37 amperes. E aqui pela carga está circulando 9. Esse excesso essa corrente a mais é justamente devido à distorção. Bom, então vamos ver a simulação transiente aqui, para vocês verem os gráficos. Aqui, ó. Então assim, tem o primeiro momento que o circuito carrega, tá? Estabiliza, aí aqui em torno de 1 segundo. Então, vamos analisar o circuito. É o circuito próximo de 1 segundo. Ó. Primeiro, ó, vamos ver a tensão de saída. Olha aqui a tensão de saída. Ela tem uma flutuaçãozinha aqui, ó, mas a gente está falando de 2,5 volts de flutuação. Aquele primeiro harmônico, né, que tinha um valor de pico de 130 volts, dividiu por 100, né, ficou 1,3 para cima, 1,3 para baixo. Então ele passou, mas não é nada preocupante, né? A gente pode falar que isso aqui está praticamente constante, né? Porque a gente pensar 2,5 volts em 200 volts, né? Em torno de 1% de flutuação. Bom, aqui a gente tem a tensão do indutor, ó. Vejam só, a tensão do indutor é a tensão alternada daquele componente, daquela tensão retificada. Tá? Então a gente vê que o indutor fica com toda a tensão alternada para ele. Tá? Um pouquinho que passar vai lá para o capacitor. Tá? E a gente vê também o diodo 5. Tá? Um dos diodos ali superiores. Né? A gente observa aqui a forma de onda da corrente desse diodo. Bom, aqui ó, o que nós temos mais? A tensão VD. Ó. Tensão VD, ó, como eu disse, né? Era aquela forma de onda. Tá? Agora vamos ver a corrente de entrada. Corrente de entrada. Então, ó, vamos retirar aqui algumas. Só colocar aqui. Espera aí. Tensão de entrada. Achei. Não sei.
Pronto, tensão de saída. Tirar aqui a tensão VL. Opa, correndo, né? Aí. Tensão de entrada e corrente de entrada tá não tá senoidal, né, obviamente, né, isso aqui tá longe de uma senoide, ó. Aqui tá o zero de corrente, e aqui a gente tem uma corrente que tem, por sua vez, um primeiro harmônico e todos os outros harmônicos que vão causar essa distorção em relação à fundamental, tá? Mas por mais que não pareça, né, uma senoide, esse circuito ele tem características melhores do que aquele circuito que tinha somente o capacitor, tá? E a gente tem uma forma de onda filtrada na saída. Bom, então voltemos para as nossas anotações. Então, vamos ver agora um resumo, né? O impacto desse filtro nos parâmetros de entrada do retificador monofásico, porque quando a gente fala em eletrônica de potência, a gente tem que pensar no impacto do nosso circuito na rede, tá? E aqui a gente tem um gráfico resumo de todos os parâmetros do lado alternado do retificador monofásico. Aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Bom, aqui nós temos o eixo X, que tem essa grandeza aqui, ó, KL, que é um parâmetro adimensional, tá? Então todo retificador que tiver um capacitor de grande valor, tá? O que seria o grande valor? Na faixa lá dos milifarads. A gente pode calcular aqui, ó, esse parâmetro duas vezes a indutância sobre a resistência da carga vezes a frequência da fonte, TS, aqui, ó, 1 sobre frequência da fonte, aqui, ó, S de source, né? E então, se a gente calcular para um circuito, o KL, a gente tem várias curvas aqui, né? Vamos supor um KL aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. A gente ia encontrar a primeira curva aqui, ó, é a curva da distorção harmônica, tá? E a gente procura aqui, ó, para esse circuito, qual seria a distorção harmônica? Tá nessa escala aqui, ó, nesse eixo Y, eixo vertical, tá? Tá abaixo de 50%. Para uma taxa de conversão de tensão, aqui, ó, valor de saída, né, os nossos 198 sobre o valor de pico da entrada, tá? Então, nosso retificador está deixando passar toda a tensão contínua e retirando, né, todo o valor alternado, tá? Bem diferente daquele primeiro circuito, né, que a gente pode falar que tinha uma indutância muito baixa, né? Então, indutância muito baixa, a gente fala que tem um KL muito baixo, tá? Que seria um circuito puramente capacitivo aqui, ó. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, indutância muito baixa. E para cá, a gente tem a indutância muito alta. Então aqui seria um circuito somente capacitor. Ó, ele converte toda um circuito somente capacitor, né? E consegue ter uma tensão de saída maior, tá? Mas ao custo muito grande de reduzir muito o fator de potência, tá? O próximo gráfico aqui seria justamente o fator de potência, tá? Então, ó, para um circuito nessa faixa aqui, ó, a gente tem um fator de potência, aí a gente consulta
esse eixo aqui, do lado esquerdo, a gente observa o fator de potência aqui na faixa de 0,86, tá? Não está perfeito, mas está bom, tá bom. É bem melhor do que um circuito com indutância baixa, ó. O fator de potência cai lá embaixo, ó, abaixo de 50%, tá? E aí a gente observa aqui também, ó, aquele fator de potência de deslocamento, né, é o cosseno do ângulo da tensão em relação à corrente, tá? E a gente observa aqui, ó, que seria justamente o nosso fator de potência que a gente está acostumado na eletrotécnica, né? E olha só, está dando um fator de potência muito mais elevado que o fator de potência real, né? Então, circuitos que contêm harmônicos, a gente tem que tomar cuidado para não confundir cosseno do ângulo de tensão e corrente com o fator de potência, tá? Essa regra aqui não vale em circuitos de eletrônica de potência. A gente tem que calcular a potência e calcular a potência média, calcular a potência aparente, dividir um pelo outro para a gente obter o fator de potência real. Olha como é que é diferente, ó, fator de potência real do fator de potência de deslocamento. Ó. No início aqui até parece, mas depois ó, confunde totalmente. A gente fica achando que o retificador tem um fator de potência muito elevado, quando na verdade a gente está vendo só o fator de potência de deslocamento. E aí a gente observa aqui, né, esse fator de potência real muito baixo. E finalmente a gente tem o beta aqui, ó, que é o ângulo de condução do diodo, né? O beta é o quanto que o diodo conduz em função dentro do ciclo, o ciclo lá de 60 Hz, né, que seriam os 360 graus, tá? Aqui a gente observa algo interessante, que é o momento em que o diodo começa a conduzir durante todo o semiciclo. Aqui, ó, ele está conduzindo durante 180 graus, tá? Que é o que a gente observou, né, nas curvas aqui da corrente do diodo, ó, o diodo conduzindo durante todos os 180 graus, tá? Mas o diodo poderia conduzir menos do que 180 graus, tá? Aí a gente tem uma distinção aqui, ó, entre regime de condução contínua, tá? É que o diodo conduz durante todo o semiciclo, e regime de condução descontínuo, que o diodo não conduz durante todo o semiciclo, tá? Lembra daquele circuito que tem somente capacitor, né? O diodo só conduz durante um pequeno intervalo de tempo, né? Aqui, ó, menos de 40 graus, tá? Na verdade, menos de 30 graus no, no ciclo inteiro, tá? Então, aqui, ó, DCM, Discontinuous Conduction Mode, tá? Que a gente observa aqui, ó, que o diodo só conduz uma parte do semiciclo, e modo contínuo, que o diodo conduz durante todo o semiciclo, tá? E finalmente a gente viu o THD, gente, e aí, ó, a gente observa que para a gente obter um bom fator de potência, a gente precisa, a gente trabalha aqui, ó, na faixa de distorção harmônica, na faixa de 48%, tá? Menor THD que a gente encontra, menor distorção, né? Quanto menor a distorção, melhor, né? Tá na faixa aqui de 35%, tá? Mas reparem, ó, fator de potência muito baixo. E quando a gente tem um circuito com pouco indutância, a distorção harmônica
vai lá para cima, vai na faixa de 150, 200%. Na verdade, o exemplo que eu dei para vocês estava na faixa lá de 250%, tá? Então, esse gráfico aqui resume tudo das grandezas de entrada. Mas também mostra para a gente que não tem jeito de reduzir muito. A distorção harmônica tem um fator de potência muito... um fator de potência grande, tá? Aí a gente vai partir para outro circuito, que vai ser o retificador trifásico, tá? Mas isso vai ser tema da próxima aula, né? Aqui só para terminar, eu dou um exemplo aqui, ó. Peguei aquele exemplo e calculo o KL desse filtro, tá? E consulto, que é justamente o que a gente acabou de ver, tá? E aí, ó, a gente vê que o cosseno φ, né, o fator de potência de deslocamento, 0,96 e o fator de potência real 0,86, tá? Então a gente vem aqui, ó, 0,86, aqui, ó, fator de potência. Aqui seria o... Vou colocar aqui, ó, cosseno φ. Eu vou colocar só cosseno φ aqui. Aí a gente tem a taxa de conversão, né? A gente observa aqui, ó, 0,63, nosso M, tá? Então a gente vê que para a gente usar um retificador trifásico com fator de potência, né, aceitável, a gente não consegue, né, obter mais do que os 198 volts, né? Que seria os 198 sobre o 311, tá? Então a gente tem que trabalhar com isso. Vocês vão ver que o retificador trifásico ele aumenta demais essa taxa de conversão aqui e melhora muito, tá? E a gente consegue ter um THD baixo com uma tensão muito maior na saída, tá? Aí o THD aqui de 48%. E a gente vê que esse circuito é um circuito de modo contínuo, tá? Então, nesse gráfico estão as respostas aqui do exercício, tá? E eu vou pedir para vocês calcularem. Inclusive, nesse gráfico a gente consegue entender, ter uma ideia de todos os valores que a gente utilizar. Ok? Então, façam as atividades e qualquer coisa vocês me procurem também, que eu respondo. Até a próxima então.